Jonas Varela, na internet e no YouTube. Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos vídeos, agradecemos sua audiência, seu carinho, a sua atenção. Hoje, no nosso vídeo de hoje, nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na continuação da leitura do livro número 21, 21º livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, primeira carta de São Pedro, não é? Um lar para quem não tem casa, do seu terceiro capítulo, né? Hoje continuaremos em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né, no terceiro capítulo. Vamos ver aqui 22 versículos, perfeitamente. Vamos para a leitura, né? Primeira carta de São Pedro, terceiro capítulo, primeiro tópico. Homem e mulher são iguais. Do mesmo modo, vocês, mulheres, submetam-se aos seus maridos. Assim, se alguns são rebeldes à palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras, ao notarem o recato cuidadoso da conduta de vocês. Que o enfeite de vocês não seja de coisas exteriores, como penteado, uso de joias de ouro ou roupas finas, mas de qualidades internas, isto é, o enfeite inalterável de caráter suave e sereno. Isso sim é coisa preciosa diante de Deus. De fato, era assim que se enfeitavam as santas mulheres de outrora, que punham sua esperança em Deus, submissas a seus maridos. É o que vemos em Sara. Ela foi obediente a Abraão, chamando-o de Senhor. Vocês se tornarão filhas de Sara se praticarem o bem e não se deixarem dominar pelo medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam compreensivos na vida conjugal, mostrando consideração para com as esposas por serem de constituição mais delicada e também por serem herdeiras, como vocês, do dom da vida. Assim, a oração de vocês não ficará sem resposta. Segundo tópico, portadores da bênção e do julgamento. Finalmente tenham todas as mesmas, finalmente tenham todos a mesma atitude, sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoem, porque para isso vocês foram chamados, isto é, para serem herdeiros da bênção. De fato, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e procure segui-la, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à prece deles. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam o mal. Terceiro tópico. Quem lhes fará mal? E quem lhes fará mal se vocês se empenham em fazer o bem? Se sofrem por causa da injustiça, felizes de vocês. Não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, reconheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar a razão de sua esperança a todo aquele que a pede a vocês, mas com bons modos, com respeito e mantendo a consciência limpa. Assim, quando vocês forem difamados em alguma coisa, aqueles que criticam o bom comportamento que vocês têm em Cristo ficarão confundidos.
pois se é da verdade, repetindo, pois se é da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que seja por praticarem o bem e não o mal. Quarto tópico: solene compromisso com Deus. De fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todos, por todas, pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu vida pelo Espírito. Foi então que ele proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora nos tempos de Noé, quando Deus demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, esse eu descolo aqui. Glória a Deus, aleluia, amém. Enquanto isso, Noé construía a arca. Repetindo, enquanto isso, Noé construía a arca, na qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Não se trata de limpeza da sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus após ter submetido os anjos, as dominações e os poderes. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Repetindo aqui só uma partezinha. Noé construía a arca na qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Bom, concluímos aqui na conclusão, ele diz assim: ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus após ter submetido os anjos, as dominações e os poderes, não é? Então, vamos para a leitura, concluímos a leitura do capítulo 3, em todos os seus 22 versículos da primeira carta de São Pedro. Vamos tentar aqui, não sei se dá tempo, né? Tentar as explicações, né? Explicando o capítulo 3, não é? Vamos lá. Começam a romper-se as cadeias com que a sociedade patriarcal prendia a mulher. As esposas são anunciadoras de conversão, missionárias em relação a alguns maridos, né, rebeldes ao Evangelho. Elas realizam essa evangelização pela prática. Caráter firme, não enfeites. Estes apenas indicariam sujeição ao gosto do marido. Elas também não devem temer, isto é, comportar-se como escravas. O versículo 7 revoluciona a concepção da família patriarcal. Os maridos cristãos devem ter compreensão e consideração com suas esposas, e isto é condição para relacionamento íntimo com Deus na oração. A motivação é fortemente igualitária, por serem herdeiros como vocês do dom da vida. Pedro se dirige agora à comunidade toda, para que ela se torne um lar. Ele apresenta os elementos mais importantes: compaixão, que consiste em participar da situação do outro; amor fraterno, que tem como ponto central o serviço; misericórdia, que torna possível a convivência entre irmãos que erram; espírito humilde, que não ambiciona o poder e não leva a rivalidade e opressão. E como comportar-se com aqueles que hostilizam a comunidade? O princípio fundamental é pagar o mal com o bem. Isso não significa ser passivo ou omisso, ao contrário. Agindo assim, os cristãos se tornam abençoados e portadores da bênção.
Ao mesmo tempo, tornam-se instrumentos de julgamento que desmascaram e desarma os que praticam o mal. Os sofrimentos de que fala a carta não são aqueles provindos de alguma doença ou de uma perseguição programada pelo Estado. São os sofrimentos originados da situação em que se encontram os destinatários, imigrantes sem direitos e, além disso, cristãos com projeto de vida diverso do ambiente em que vivem. Com certeza eles já eram vistos como subversivos e conspiradores, onde Pedro se inspira. Por outro lado, tais sofrimentos não devem ser suportados pelo sofrimento em si, mas com finalidade bem precisa, por causa da justiça. Versículo 13, conforme também versículo 17. Esse sofrimento é uma bem-aventurança, felizes de vocês, pois é consequência do testemunho cristão. Versículo 5. Diante dos sofrimentos, o modelo sempre é a morte de Jesus, através do qual se realizou o ato definitivo da salvação. Pedro compara duas situações: o tempo de Noé e o tempo dos cristãos. No tempo de Noé foi salvo um pequeno grupo de justos, enquanto a maioria pereceu. Com a descida de Jesus à mansão dos mortos, também eles tiveram que se confrontar com o Evangelho. No tempo dos cristãos, igualmente, existe um grupo menor de batizados, salvos pela água, e a maioria ainda não se converteu. Agora, o testemunho dos batizados deve fazer com que os não convertidos se confrontem com o Evangelho. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Hoje concluímos a leitura do capítulo 3 da primeira carta de São Pedro, em todos os seus 22 versículos e as explicações do mesmo, né? Capítulo 3. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura da primeira carta de São Pedro, no seu capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade até lá.